Boa noite oficial para a turma 46 e 47. Vamos iniciar hoje a nossa última aula da disciplina aqui na plataforma. A partir de amanhã os nossos encontros serão lá no laboratório com a última aula no dia 8 de julho, tá? Finalizei os cronogramas e eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, tá? Se tiver faltado algum nome, entre em contato comigo no WhatsApp. Uma outra situação, né? Se você sabe alguém que não está mais cursando a disciplina, algum nome que você tem certeza que não está mais cursando a disciplina, você entra em contato comigo também e me avisa por gentileza. Porque funciona assim, eu recebo uma lista da secretaria. Se o aluno não trancou o curso na escola, fica constando que ele está lá. Então, para mim, ele é aluno da instituição. E no final, eu coloco ele como reprovado porque ele não apareceu. Então, assim, eu não tenho controle sobre quem já trancou, quem não trancou, porque a gente não tá ali na sala de aula, eu não tenho como sentir falta das pessoas, tá? E aí, se você souber de alguém, me avisa também. Por enquanto, nós temos 10 grupos com aproximadamente 14 pessoas em cada grupo. Então, compreendam, são 140 pessoas. Eu não tenho como lembrar que o fulano mora com Beltrano e que a Mariazinha é amiga da Joana e quero fazer dupla juntas. Eu não tenho como lembrar, gente. Qual é o meu critério de divisão? O primeiro critério foi quem podia ir à tarde. Aí eu montei os grupos da tarde. O segundo critério foi ordem alfabética. Então, se você não tem condições de ir no dia ou quer ir com alguém, troquem entre vocês, tá? Porque é desumano eu ter que ficar fazendo essas alterações toda hora. Toda vez que eu tiro um aluno do lugar para colocar outro, eu tenho que remanejar. E aí, quando eu remanejo esse aluno, por vezes é um aluno que queria estar no grupo por conta da outra pessoa. Então, se vocês trocarem entre vocês, por mim não tem problema nenhum. Desde que no dia lá no laboratório você me avise. Eu era do grupo 1 e eu tô no grupo 10. Não tem problema nenhum, só vou procurar seu nome, igual eu fiz lá no laboratório da prova prática. Procuro seu nome e coloco sua presença. Pronto, sem problema, tá? Serão 2 encontros. Houve dificuldade com relação aqui às datas, né? Que não estava entendendo. Então, vamos lá. O grupo 1 vai de tarde. Quando? Dia 25. Que horas? Às 15 horas, tá aqui do lado, ó. Vai fazer o que no dia 25? Vamos corrigir a atividade, vamos fazer administração intramuscular. Aí você vai levar o material para a aula de intramuscular, tá? Tá lá a lista do material para aula de intramuscular. 2 quadrinhos, aí você leva da aula de intramuscular. Aí eu vou dar aula para todos os outros grupos, nos outros dias. E aí o grupo 1 vai voltar de novo quando? No dia 1º/7, no mesmo horário, para a aula de administração endovenosa, com scalp e com abocate. Aí vai levar o outro material do outro quadrinho, que também foi dado para vocês no primeiro dia de aula, tá? E assim consecutivamente. Então, cada grupo vai ter 2 dias de aula prática. O grupo de número ímpar são os grupos que vão à tarde. Os grupos de número par são os grupos que vão à noite. Então, o grupo 3 vai no dia 28, às 15 horas, para a aula de administração intramuscular. Depois, o grupo 3 vai de novo no dia 2/7, às 15 horas, para a aula de administração endovenosa. O grupo 5 vai no dia 29, 15 horas. Vai corrigir o exercício e a administração intramuscular. Depois ele vai no dia 5, às 15 horas de novo, para fazer a administração endovenosa. O último grupo da tarde é o grupo 7. A última aula deles vai ser no dia 30/6, né, com a aula 1 de administração de medicamentos, e a aula 2 vai ser no dia 7, para administração de medicamento endovenoso. Aí a gente entrou agora nos grupos da tarde. O grupo 2 vai também no dia 25, às 18 horas. Vamos realizar a correção do exercício e a administração intramuscular na primeira aula. Depois, o grupo do dia 25, que é o grupo 2, ele vai de novo no dia 2/7. Presta atenção que o cronograma é diferente, porque à noite eu tenho mais grupos que à tarde. Então, vai mudar. Não é o mesmo cronograma da tarde, não. As datas mudam, tá? No dia 25/6 vai ter aula para o grupo 2 e no dia 2/7 também vai ter aula para o grupo 2. O grupo 4 vem no dia 28 e no dia 5.
Cada dia uma aula diferente. Está aqui na lateral, ó, o que você vem fazendo na escola. Grupo 6 vem no dia 29 e no dia 6. O grupo 8 vem no dia 30 e no dia 7. E o grupo 10 vem no dia 1º e no dia 8. Dia 9, né? Dia 8 ainda eu vou estar encaminhando a prova, segundo o nosso cronograma. Dia 9 é o período que você tem para me devolver essa prova e eu fazer as correções e te entregar a tua nota. E no dia 12 vai ser a recuperação. Tá? E aí, se você faltar por algum motivo na aula prática, você só vai ter o direito de repor essa aula em outro grupo se você apresentar atestado médico, tá? Do contrário, você fica com falta e, infelizmente, a gente não tem como te ajudar nesse quesito, porque, por conta do decreto, nós não podemos atender muitas pessoas. E o máximo, a gente já está trabalhando aqui com limite, que são de 14 pessoas por grupo, tá? Que é o que o decreto permite aí. Alguém tem alguma dúvida com relação ao cronograma? Não. Assim, eu queria entender só, no dia, eu entendi que nesses dias que a gente, a senhora está no laboratório, não vai ter aula, né? Não vai. Hoje é a nossa última aula na plataforma. Aí a gente fica estudando, mas por conta em casa, o material, né? Da tá apostila ou assistindo as aulas gravadas, tá? Aí, tá faltando uma aula só teórica para me dar. Só que ela é correlacionada com a aula prática, então eu vou fazer ela lá no laboratório automático, tá? Porém, eu vou gravar esse vídeo, mas eu só vou disponibilizar lá nos últimos dias para não dar confusão. Ok. Qualquer coisa a senhora vai falar no grupo, né? Sim. Professora? Oi. Eu havia falado com a senhora à tarde, então, no caso, para eu ir no dia anterior o meu, eu preciso trocar com alguém, é isso? Não, eu consegui trocar. Tu vem junto com a menina, né? Que mora lá no... Isso. Eu consegui trocar dia 28, eu acho. Isso, dia 28 às 2. Aí a Andrelina foi pro teu lugar. Andrelina? Acho que é a Zenira. Foi uma moça pro seu lugar. No caso, beleza. Então eu vou na segunda, aí essa menina trocou comigo. Isso. Aí tu só me diz, o meu grupo era da sexta, o meu grupo é o grupo 1, mas eu vim hoje, entendeu? É só lembrar qual era o teu grupo, que é pra mim procurar o teu nome e dar a tua presença. Tá, ok. A professora, no cronograma tem tudinho, o dia da prova e tudo, né? Nesse cronograma? Não, nesse aqui é só o cronograma da aula prática. Aquele cronograma que eu dei no primeiro dia, que é o cronograma da disciplina. Ah, ótimo, eu lembro. Tá bom, obrigado. Professor, o grupo 3 é dia 28, né? Dia 2, né? Isso. Tá aqui, ó, bem bonitinho. Dia 28 para aula de administração intramuscular e depois volto no dia 2 para administração endovenosa. Tá bom. Hein, professora? Senhora. Professora. Oi? Eu falei com a senhora, no caso, que eu tinha que estar no grupo 1, né? Eu tô vendo que meu nome tá no grupo 3. E assim, tá meio errado, né? Alzenilda. É porque eu ainda não atualizei, Alzenilda. Tu trocou com a que eu acabei de falar aqui. Ah, foi, né? E tu vai agora por conta então, da viagem, não é tu que vai viajar? Isso, exatamente. Devido então é isso. da prova que eu tenho que fazer lá, no trabalho que eu vou ver lá no Paraná. Pois é, trocou aqui com a Jenny. Professora, Oi. creio que só tenha eu de Adriana, né? Porque tá Viana no final e eu sou Vieira. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu... Calma lá. Aí eu salvo aqui, eu só não vou mandar de novo, tá, ô Adriano? Pronto. Agora vamos pro assunto da aula de hoje, tá? Só trocar aqui. Tá aparecendo aí o slide, né? Pronto. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dose. Ontem nós falamos... Ontem não, na segunda-feira... Terça-feira? Na primeira aula,
nós falamos sobre o cálculo do Para mim não está gotejamento. aparecendo não, professora. Calma aí. Agora tá. Tá, né? Agora tá. Professora, Professora, é que fica abrindo muito. É que fica abrindo muito o microfone, vai findar cancelando dela, gente. O negócio, o microfone saiu do ar. Alessandro, microfone de novo. Experimente atualizar a página para corrigir o problema. Retornamos de onde paramos. Falava que na aula anterior nós tínhamos conversado, né, e tínhamos verificado as fórmulas para cálculo de gotejamento, controle de infusão. Tudo que a gente for infundir no paciente que tenha um volume dentro de um período de tempo, nós precisamos aplicar aquelas 4 fórmulas, né? Quando é macrogotas, quando é macrogotas e o tempo é em horas, quando é macrogotas e o tempo é em minutos, quando é microgotas e o tempo é em hora e quando é microgotas e o tempo é em minuto. Agora, nós vamos falar sobre o cálculo da dose. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com regra de 3. Lá nós tínhamos uma fórmula para fazer o cálculo do volume. Aqui nós vamos ter uma outra fórmula para a gente aprender a fracionar a dose, porque nem sempre que a gente quebra uma ampola ou que a gente dilui um fármaco, constitui, né, esse fármaco, não significa que ele vai ser a dose completa do paciente. Então, existe a dose prescrita e existe a dose em qual o medicamento se apresenta, a fórmula farmacêutica dele. E aí eu gostaria que vocês estivessem agora com os caderninhos de vocês aí na mão, né? Lápis, borracha e ajuda divina. Quem for ateu se converta hoje, porque vai precisar de ajuda. Então vamos lá. Nós temos, para começar, a gente tem que voltar a lembrar das unidades de medida da matemática. Então, vamos ter lá na nossa consciência de que 1 quilo equivale a 1000 gramas. 1 quilograma é igual a... 1 grama, desculpa, é igual a 1000 miligramas. E 1 miligrama é igual a 100 microgramas. Unidade de medida da matemática. 1 litro tem 1000 ml dentro. 1 ml tem 1000 mililitros dentro dele. E uma colher de chá equivale a 5 ml. Uma colher de sopa equivale a 15 ml. Essa unidade de medida da matemática, até aí tá tudo tranquilo, nada de novidade, né? Aí lá naquela primeira aula eu passei para vocês que 1 ml é igual a 20 gotas, que é igual a 60 microgotas, porque dentro de uma gota eu tenho 3 microgotas. Deixei aqui nesse slide também para dar uma reforçada. O que é uma regra de 3? A regra de 3 é o seguinte, o cara que criou, ele criou na intenção de resolver um problema. Então, ele me dá 3 unidades para que eu procure o quarto, né? Então, o quarto, que está oculto, será x. E aí, a gente vai pegar, né, e correlacionar as grandezas entre si. Como assim, professora? Vamos correlacionar a concentração com o volume, ou seja, miligrama com ml, e o volume com o tempo, ml hora ou ml minuto. Calma aí que vai já clarear. Aqui, ó.
Como montar o cálculo? Ele me dá 3 valores e eu vou precisar descobrir qual é o quarto. Então, para montar, a gente precisa saber qual é a concentração que eu tenho disponível na unidade, qual é o volume que ele está, qual foi a concentração solicitada na prescrição e qual é o volume que eu vou precisar diluir em ml. Então, eu tenho aqui algumas grandezas que se correlacionam entre si. Eu tenho miligramas e miligrama, porque miligrama é a concentração que eu tenho na farmácia, e foi a concentração que o profissional prescritor passou, né? Então, eu tenho uma dose que foi prescrita em miligramas e eu tenho a apresentação no frasco, né? Como é que vem essa medicação no frasco. Então, eu tenho miligrama com miligrama, eu correlaciono entre si. E eu tenho o volume total dessa droga, mais o volume que eu vou precisar diluir para poder administrar no meu paciente. Então, vamos aqui, ó. A primeira informação que eu vou colocar é a concentração que o frasco me dá. Então, a primeira informação é a apresentação. Coloca aí. Primeira informação é a apresentação do frasco. A segunda informação vai ser ao lado. A gente está falando de regra de X, né? Regra de 3. Coloca aí ao lado. Segunda informação está ao lado. Vai ser o volume que ela se apresenta. A terceira informação que você vai colocar é a concentração que foi prescrito. E aí, paralelo à concentração, ao lado, você vai colocar... Repete a terceira. A terceira vai ser a concentração que foi prescrito. Vai ser a prescrição médica. Ah, tá. E a quarta, ao lado, vai estar X. Aí fica assim, ó. A concentração que eu tenho, tem disponível lá na unidade, na farmácia, né, na minha casa. Para quantos ml ela tá, qual é o volume que ela tem. Digamos que a gente tem aqui, ó, concentração que eu tenho, digamos que é um frasco de amoxicilina. A gente tem uma amoxicilina aqui na mão agora. Aí tá lá escrito, amoxicilina 500 miligramas /ml. Aí eu falei para vocês que quando depois da barra não tem nenhum número, eu automaticamente coloco o número 1. Então, a concentração que eu tenho é 500 miligramas. E esses 500 miligramas está dentro de quantos ml? Aqui, ó. Qual é o volume que eu tenho? Esses 500 miligramas está dentro de 1 ml. Se depois da barra tivesse 10, então 500 miligramas estava dentro de 10 ml. Só que aí eu já tenho duas informações, né? Eu tenho a concentração em miligramas que está dentro de um volume em ml. E de onde é que eu pego essa informação, professora? Do rótulo. O rótulo da medicação tem essa informação. Tantos miligramas /ml. Ou tantos miligramas /tantos ml. Né? Cada fabricante coloca o seu aí, a sua fórmula farmacêutica na indústria do jeito que bem lhe apraz. Aí embaixo eu tenho que colocar a prescrição, que foi a concentração pedida. Então, embaixo eu coloco a prescrição médica. Digamos que a prescrição médica é de 200 miligramas. Está lá na prescrição médica. Amoxicilina, 200 miligramas, VO, de 6 em 6 horas. Aí a concentração que eu tenho lá na farmácia disponível para mim é 500 miligramas /ml. Então, eu já sei que aqui na concentração que eu tenho é 500 miligramas e esses 500 miligramas estão dentro de 1 ml. Aí, gente, não interessa a quantidade de ml que tem no frasco, não. Digamos que você está com um frasco na mão que ele tem 30 ml, mas vai ter frasco que vai ter 120 ml, vai ter frasco que vai ter 180 ml do mesmo medicamento. Isso não interessa. O que interessa é a apresentação, a quantidade de miligramas que eu tenho dentro de uma concentração em ml que vai estar sempre depois da barra. Aí eu tenho lá embaixo a prescrição médica que foi de 200 miligramas.
Paralelo aqui à concentração, você vai colocar o x. Aí você vai fazer, né, a multiplicação cruzada. Sempre a apresentação multiplicando pelo x e concentração pelo volume que ela se apresenta. Né? Você vai sempre multiplicar cruzado. Então, aqui, ó, tem uma outra forma de você lembrar. Eu gosto de utilizar esse macete. Prescrição, aqui, ó, no primeiro eu coloco PM. Desculpa. Aqui no primeiro eu coloco AM, apresentação. Então, eu sempre coloco. A apresentação está para ml, para o volume. E a prescrição está para dose, e a dose vai ser X. Só que tem um outro macete que é muito utilizado pela turma da enfermagem. Qual é esse macete? Fui salvo pela Xuxa. Onde o fui representa o frasco ampola que eu tenho disponível. O salvo diz que é a solução, e essa solução vem em ml. Pela significa prescrição, e Xuxa é o X, tá? Existe essa forma também. Eu não gosto de utilizar ela, eu gosto de utilizar a apresentação para ml, prescrição para dose, que é X. Aí você, lá no laboratório, no dia... Essa aula aqui eu vou corrigir, vou passar um exercício para vocês ainda, e eu vou corrigir no laboratório no nosso segundo encontro, tá? No primeiro encontro é aquele de cálculo, de gotejamento. No segundo encontro vai ser de cálculo de prescrição. E aí eu vou tirar as dúvidas de vocês, mas eu gosto de utilizar aquela fórmula anterior, mas eu sempre trago duas formas e você que escolhe como que você vai fazer. Aí vamos lá, deixei aqui um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem uma prescrição médica que solicitou 20 miligramas de uma droga. Essa droga foi a gentamicina, tá? Só que lá na unidade eu tenho uma ampola com 80 miligramas barra 2 ml. Então, significa que dentro de 2 ml eu tenho 80 miligramas de gentamicina. Se eu puxar 2 ml para administrar no meu paciente, eu vou estar superdosando ele. Por quê? Porque a prescrição só é 20 miligramas. E dentro de 2 ml eu tenho 80 miligramas. Então, quantos ml eu vou aspirar dessa ampola para que eu possa administrar no meu paciente? Então, vamos lá para o macete. O fui é o frasco, né? Qual é o frasco que eu tenho? Ó, temos ampola de 80 miligramas. Então, eu tenho 80 miligramas. E esses 80 miligramas está dentro de quantos ml? Tá aqui, ó, depois da barra. Quando depois da barra não tem número algum, eu automaticamente adiciono o número 1. Então, eu tenho 80 miligramas dentro de 2 ml. Qual é a prescrição aqui, ó? A gente vai utilizar o macete do pela. Qual é a prescrição? 20 miligramas. Então, quantos ml eu vou aspirar dessa ampola? Vamos achar o X agora. Alguém aí quer fazer rapidinho? É 20 É 20. 20 o quê? ml. Se tu ml. puxar 20 ml, né? Tu vai precisar, primeiro que tu não vai precisar só de Professora, um. seria meio ml. Professora, seria meio Exatamente. ml. Por quê? Vamos tirar a prova dos 9? Obrigada. Dentro de 1 ml eu tenho 40 miligramas, não é? Porque se dentro de 2 ml eu tenho 80, dentro de 1 ml eu tenho 40, não é? E dentro de meio ml eu tenho quanto? Cristina que respondeu. Senhora, pode repetir? Senhora, Bora lá. pode repetir? Vamos tirar a prova dos 9 para você ter certeza que o seu resultado está correto. A apresentação, a ampola disse que dentro de 2 ml eu tenho 80 miligramas. Então, dentro de 1 ml eu tenho 40 miligramas, não é? Se dentro de 2 eu tenho 80, dentro de 1 eu tenho 40. E dentro de meio eu tenho quanto? 20. E qual era a prescrição? 20. Percebe?
Chega uma hora que você olha para a ampola e você já sabe quantos ml você vai aspirar para você injetar no paciente. Porque a intenção aqui não é você aprender a calcular, a intenção aqui é você aprender a fazer leitura de rótulo. Se você pega o macete da quantidade de miligramas que tem dentro de cada ml, você consegue entender qual é a concentração que você precisa aspirar para você administrar no seu paciente. Professora, eu vou ter que ficar fazendo cálculo, regra de 3 no meio do plantão para todo... Vai! Enquanto você não aprender a ler rótulo, vai! Porque depois que você aprender a ler rótulo, fica igual faca na manteiga. Rapidinho, é uma questão de dedução, é lógico, é matemática, né? Matemática é assim. O meu deu 20 porque eu troquei. O meu deu 20 porque eu troquei o 40. Era aí que eu ia chegar, o 40 embaixo. Porque na hora de cruzar ou na hora de montar a fórmula, você acabou colocando o menor número em cima, não é? E o maior número embaixo. E não é assim que a gente monta. A gente monta o volume que eu tenho, a concentração do frasco que eu tenho disponível para a quantidade de ml. Então, a gente coloca aqui, ó, o frasco que eu tenho, ó, fui é frasco, eu monto assim, né? Do fui salvo aqui pela Xuxa. O fui representa o frasco, é a apresentação. E aqui o frasco vai ser uma ampola de 80 miligramas barra 2 ml. Então, ela está me dizendo, o fabricante está me dizendo que dentro de 2 ml daquela solução, eu tenho 80 miligramas de gentamicina. E aí foi prescrito 20 miligramas. Aí eu coloco a prescrição embaixo. E quantos ml eu vou aspirar? X. Aí vou multiplicar cruzado. 80 vezes X, 80x. 20 vezes 2, 40. Aí a gente vai dividir agora. E a gente vai dividir o quê? 40 por 80, não é verdade? Porque quem está com X passa dividindo. Então, vai ficar o 40 em cima e quem está com X vem para baixo. Então, eu vou ter 0,5 o quê? ml. Não esqueça de responder a pergunta. Você vai administrar 0,5 ml dessa ampola para que o seu paciente receba a dose exata que foi prescrita para ele. Por que não tá fazendo pra mim? Calma aí que pra mim tá bugado. Oh, Deus. Misericórdia foi ótimo. Misericórdia foi ótimo. Então, vamos de novo. Tem um outro exemplo aqui. Pega aí, vai botando no caderninho. Vai botando no caderninho que vai dar certo. Eu tenho um frasco ampola, aqui ó, frasco ampola de Kerflin, 1 grama. Pelo amor de Deus, professor, o que é Kerflin? Não se apega nisso não. Mas o Kerflin, o princípio ativo dele é a cefalotina sódica, é um antibiótico. Vamos lá, eu tenho um frasco ampola de Kerflin e tem 1 grama dentro dele. Aí eu sei que 1 grama equivale a quantos miligramas? 1000 gramas. 1000 gramas. 1000 miligramas. 1000 gramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas, né? Isso. Professora? Isso. Unidade de medida menor, miligrama. Vamos lá. Dentro de 1 grama eu tenho 1000 miligramas, então automaticamente eu já converto. Eu tenho um frasco, ampola de 1000 miligramas. E eu devo diluir ele, aqui ele me deu diluente. Anota aí uma dica. Quando o problema não me dá a diluição, quem escolhe para quantos ml vai constituir essa medicação é o profissional. E ele pode optar para 5 ou para 10 ml. Isso no caso de cálculo de dose, tá bem? Porque fica mais fácil para você calcular com um número fechado, ou 5 ou 10. Aqui, nesse caso, ele deu a quantidade que a gente vai diluir. Então, eu tenho 1000 miligramas e eu vou diluir para 5 ml de solvente, né? Porque essa medicação, ela é um soluto, ela é pó. Eu preciso constituir, porque o pó eu não tenho como aplicar no paciente. Então, eu tenho que constituir essa medicação, transformando ela em solução, porque ela está em soluto, em pozinho. Para eu fazer essa constituição, eu vou precisar diluir
Aí o problema me deu o diluente. Ela mandou eu diluir aqui em 5 ml. Então, eu tenho 1000 miligramas dentro de 5 ml. Porque eu, lá no Fui Salvo pela Xuxa diz o quê? Que o Fui é a apresentação, né? É o frasco. E o frasco diz que eu tenho 1000 miligramas. O salvo lá diz que é o solvente, né? O diluente. Então, tá aqui, eu diluí para 5 ml, tá paralelo. Pela é a prescrição, né? E aqui a gente já sabe, né? Que dentro de 1 ml eu tenho 200 miligramas. Como é que eu sei disso, professora? Porque se dentro de 5 ml eu tenho 1000 miligramas, dentro de 5 ml eu tenho 1000 miligramas. E se eu dividir isso aqui, se eu dividir esses 1000 para 5, dentro de 1 ml eu tenho quantos miligramas? Porque essa é a pergunta dele. Dentro de 1 ml, quantos miligramas eu tenho? 200, né? 200, né? Exatamente. Gente, não é difícil. É leitura. É leitura e obviedade. Mas aí vamos fazer? Aí você vai multiplicar cruzado. 1000 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vai dar 1000. 5 vezes x, 5x. Quem está com x passa dividindo, não é? Aí você tem 1000 dividido para 5. Aí você vai ter, dentro de... A resposta vai ser x é igual a 200 miligramas. Porque quando eu diluir 1000 para 5, dentro de cada 1 ml dessa minha diluição, eu vou ter 200 miligramas dessa droga. Então, aí no caso, teve dois cálculos, na verdade, não foi? Que transformou a grama em miligrama para poder saber o resultado. Na verdade, gente, não dá nem para dizer que a gente calculou isso aí, porque é a unidade matemática. A gente bate o olho e a gente já lembra. Aí, não, professora, eu não lembro não. Anota aí, ó, deixei aqui no primeiro slide para vocês, tá? Unidades de medida. Então, toda vez que for precisar ser diluído, no caso pozinho, aí vai ter que Isso, ser você vai ter que transformar. né? Aí, vamos lá. 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama, 1000 miligramas. 1 miligrama, 1000 microgramas. 1 litro, todo mundo sabe, né? 1 litro, 1000 ml. 1 ml, 1000 mililitros. Uma colher de chá, 5 ml. Uma colher de sopa, 15 ml. É a unidade de medida. Quando a gente bate o olho, a gente já lembra. Só que é uma coisa que a gente não está fazendo sempre. Então, parece que está muito longe da realidade, né? O que é interessante é a gente voltar a relembrar esses conceitos. Porque a partir de agora, matemática vai fazer parte da vida de vocês por muito tempo. Enquanto estiver aí na área da saúde, vai ter que estar de olho na matemática para saber qual vai ser a dose que vai ser administrada no paciente. Aí todo mundo fala assim pra mim, ó, não precisa disso não, porque o médico já prescreve tudo direitinho. Ele prescreve a dose, mas ele não prescreve o cálculo não. Oi, Wellison. A questão dessa é a diluição dos medicamentos, né? E como a senhora falou, a gente usa isso, a gente vai usar isso pro resto da vida. Se a gente vai aplicar uma medicação, então pode haver, se acontecer um erro, isso pode até piorar a situação do paciente, né? Porque a gente volta para a aula de ontem. Erra né? Lembra que a dose do medicamento, o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Se você administra uma dose errada no seu paciente, ou você administra uma dose mínima ou uma dose máxima. E essa dose máxima pode ser tóxica ou letal. Então, sim, você pode matar um paciente por administração de medicamento como a superdosagem. Por isso que é importante saber calcular. Entendi. E é por isso que cai em tudo quanto é concurso, cálculo de dose de medicamento. Então, mas não precisa ser expert não, Degliele. Só precisa ter atenção. A matemática nunca foi sobre cálculo. A matemática sempre foi sobre senso cognitivo. Tá? É você aprender a ler.
Todos os professores de matemática falam a mesma coisa, tem que aprender a ler, tem que aprender a interpretar, retirar os dados do enunciado. Professora, já me falaram isso, que depois que a gente aprender isso aí, a gente vai ficar olhando e pensando quanto era tão fácil. Mas é fácil, quando a gente está com frasco ou ampola na mão, a mente abre. Tá? Agora você tem que imaginar o frasco na sua mão. E você vai ter que aprender a ler. E a gente tem um péssimo hábito de passar a vista assim, ó, rapidinho e achar que leu. Não. A primeira leitura, né, tem um método de estudo que é o método da repetição. E esse professor ele fala o seguinte, que para você realizar uma leitura, de fato, você tem que fazer ela 3 vezes. A primeira leitura é para decodificação, né? Por exemplo, aqui, ó. Marcelo está internado na UTI neonatal. Eu estou só decodificando as letras. Né? Isso é decodificação. A segunda leitura é uma leitura investigativa. O que é isso? Eu vou retirar os dados do enunciado e vou separar aqui para eu não me perder. E a terceira leitura é a identificação do problema. Então, vamos lá. Primeira leitura, a gente vai fazer aqui, ó. O Marcelo está internado na UTI neonatal e foi prescrito para ele 232 miligramas de ampicilina. Isso foi prescrito para ele. No serviço, lá no postinho, no hospital, onde você está, tem disponível um frasco ampola de 1 grama. Aí aqui ele pergunta, quantos ml da medicação que o Marcelo vai receber? Aí o primeiro passo, deixei aqui o passo a passo para vocês, é retirar os dados do enunciado. Aí vamos. A prescrição, qual é? 232 miligramas de ampicilina. Como é que eu tenho isso disponível? Isso aí é o FUI, né? Isso aí é o FUI, né? Aquela sua regrazinha lá, pode ser ela ou pode ser outra. Gente, espera aí, só um pouquinho, deixa esse caminhão passar. Ele tá... já mexeu meu cérebro já. Coloca assim, ó. Apresentação para diluição e prescrição para dose. Não tem um quadro não nesse Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Quando você diz que é difícil, aí nem eu abrindo tua cabeça com o machado. Você tem que vir aberto. Bora lá. Vai lá. Apresentação. Fica aqui, tu não anotou o fui salvo pela Xuxa? Agora anota um do lado. Substitui esse fui pelo apresentação. O professor saiu do que a senhora está explicando aí. Não tô, já estamos ensinando aqui. A apresentação, vai lá. Isso. A apresentação. Do lado aqui, substitui esse salvo pela diluição. Diluição? Professora, volte aí que está em já está me ensinando. Volte aí aquela aguenta aí que eu tô explicando aqui pro colega. Já o Alisson. Aí embaixo você vai colocar aqui, ó, substituir o pela por prescrição médica. E aí do lado tu vai substituir o Xuxa por dose. Vamos ver se assim agora fica mais fácil para ti. Tá, vai lá. Tá? Aí vamos lá para jantar me ensina agora. Bora. Primeiro passo é a leitura. Segundo passo, retirar os dados do enunciado. Qual foi os dados que ele me deu aqui? Aí eu tô tirando na ordem que apareceu. Não é na ordem que eu vou montar. É na ordem que os dados vão aparecendo para mim. Eu já vou identificando eles e eu já vou separando. Aí vamos lá. Foi prescrito. Eu tô falando aqui, o Alisson, de prescrição. Aí vê aí onde é que tu vai colocar a prescrição, nesse quadrinho que tu montou aí. Aí tu já coloca lá. Qual era a prescrição? 232 miligramas. Aí nós vamos achar qual é o frasco disponível que eu tenho aqui na unidade. Aí ele falou que o frasco disponível que eu tenho é uma ampola com 1 grama. Só que eu já sei que dentro de 1 grama, né? Aqui, ó. Dentro de 1 grama, eu tenho 1000 miligramas. Então, eu já coloco automaticamente 1000 miligramas. Aí, onde é que eu vou colocar esses 1000 miligramas aí para somar?
você vai colocar esses 1000 miligramas naquele local que você colocou a apresentação. Então, você vai colocar a apresentação em cima, prescrição médica embaixo. Aí você vai observar que as grandezas são iguais, porque a apresentação vem em miligramas e a prescrição também está em miligramas. Então, tu colocou grandeza com grandeza, uma embaixo da outra. Aí, lembra que eu falei para vocês que quando ele não me dá o diluente, aqui ó, ele não disse para quantos ml eu ia diluir. Ele não me deu diluente, ele só me deu 2 dados no enunciado. Quem escolhe é o profissional. Você pode escolher diluir esses 1000 miligramas para 5 ml, ou você pode escolher diluir esses 1000 miligramas para 10 ml. Aí é com você. Vamos trabalhar com 5 agora? Professora. Oi. Professora. Dúvida. Diga. Dúvida. Qual a diferença? Qual a diferença de diluir para 5 ml para 10 ml? Só a consistência ou vai facilitar a aplicação? Digamos que se eu diluir esse medicamento em pó em 5 ml, eu tenho mais risco que, digamos, que entupir a agulha ou algo assim? Não, ele só vai ficar mais diluído, é só isso. E a dose vai ser sempre um pouquinho maior em ml, tá? Não em concentração. Quando você dilui para mais ml, você tem um volume maior. É só isso, tá? Agora vamos lá. Qual é a via que você vai administrar essa medicação? Se a via for endovenosa, quanto mais ml, melhor. Se a via for intramuscular, quanto menos ml, melhor. Tá? Quando a gente está estudando... Professora, como é que eu vou saber quando usar 5 ml, 10 ml? É você quem escolhe. Quando ele não te der diluente, ele não tá te dizendo para quanto que tu tem que diluir. Aí você escolhe a quantidade que você vai diluir. Eu sempre trabalho com 5, porque eu acho que quanto menos volume, mais fácil para eu calcular. Fica mais óbvio o resultado, entendeu? Mas se você prefere trabalhar com 10, tudo bem, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo, né? Vai mudar ali a quantidade em ml, mas quantos miligramas tem dentro de cada ml? Esse quantitativo de miligrama que tem dentro de cada ml é que corresponde à dose. Se tiver correspondendo à dose que está prescrita, está certo. Aí vamos lá, vamos trabalhar agora com 5 ml? Nós pegamos os 1000 miligramas e vamos diluir para 5 ml. A prescrição é 232. Quantos ml dessa solução eu vou puxar? Terceiro passo é fazer o cálculo cruzado. Você coloca aí do lado X, porque a gente não sabe quantos ml a gente vai puxar, não é? Aí vamos tentar fazer aí, quem tá com caderno. Colocar 0,5 ou... Colocar 0,5 ou só 5 ml? 0,5 é meio. Tá. Aí você tem 1000 miligramas. Em 5 ml. E tem 232 miligramas dentro de quanto ml? Não sei. Professor, eu começo dividindo. Professor, eu começo dividindo para depois multiplicar ou não? É multiplicação só. Então vai dar 4, então vai dar 4, alguma coisa aproximadamente. Não, é mais ou menos isso, então. Tu montou aí a regra no teu caderno? Coloquei 1000 miligramas. Coloquei 1000 miligramas. 1000 miligramas tá dentro de 5 ml, né? Aí eu coloquei 232 miligramas. Aí eu coloquei 232 miligramas barra X. Aí agora tu vai multiplicar. Vamos lá. Com quem é que tu vai relacionar? 1000 tu vai multiplicar por X, né? Aí tu vai ter 1000x. Aí tu vai pegar 232 e vai multiplicar por 5. O 1000 que tá com O 1000 que tá com X passa dividindo. Aí vai ficar 232 vezes 5. Que vai dar quanto? 1160. Quem tá com X passa dividindo. Então vai ser 1160 dividido para 1000. 1,6, meu Deus. 1,16. 1,16 ml.
Isso, 16. Isso, dentro dessa solução que você preparou, porque você pegou os 1000 miligramas, constituiu em 5 ml. Aí ele quer que tu puxe 232 miligramas, porque a dose ela é feita pelo peso. Então nem sempre a dose vem fechada, não. Nesse caso aqui veio uma dose quebrada, 232. Aí você vai... Oi. Professora, repete de novo. Repete, volta só um pouquinho. Eu vou multiplicar. Aqui só é multiplicação por enquanto. Não entendi, não. Tu montou aí, né? A apresentação tá para diluição. Aí bota aí, qual é a apresentação que eu tenho? 1000 miligramas. Bote aí, 1000 miligramas. Do lado dos 1000 miligramas, você vai colocar para quanto foi que você diluiu. A gente não concordou que ia diluir para 5 ml? Então bote aí, 5 ml. Ok. Embaixo, tu vai colocar a prescrição médica, não é? A prescrição foi 232 miligramas. Ao lado do 232, você vai colocar X, porque é o que a gente está procurando. Quantos ml dessa solução eu vou aspirar para administrar no Marcelo, que está lá na UTI, essa dose? Aí agora vamos para a multiplicação. Você vai pegar 1000 e vai multiplicar para X. Por que você não multiplica cruzado? Então, você vai pegar 1000 e vai multiplicar para X. Você vai ter 1000x, né? 1000 vezes X é igual a 1000x. Aí, você vai pegar 232 e vai multiplicar por 5. Porque você está multiplicando aí cruzado. 232 vezes 5 é 1116. Aí, a regra da matemática diz que quem está com X passa dividindo. Então, você vai ter 1160 dividido para 1000. Se você cortar os zeros, né? Aí você coloca aí 1,16. Porque 1160 dividido para 1000 é igual a 1,16. Pegou aí, Alisson? Acho que a Anne pegou. Talvez a Adriana. Graças a Deus. Vamos para um outro exemplo. A única coisa que eu tô pegando aqui é ferrado de carapanã. Vamos para um outro exemplo, né? Eu tenho aqui um frasco ampola. Olha só, eu tenho um frasco ampola de ampicilina. E é 500 miligramas que eu tenho. Aí eu devo diluir, ele colocou aqui para quanto que eu vou diluir, ó. Eu devo diluir para 500 ml de solvente, solução, água para injeção. Eu vou diluir isso aqui. Depois que eu diluir, eu vou ter uma solução medicamentosa de 5 ml, não é verdade? Porque eu peguei um pozinho de 500 miligramas e eu diluí em 5 ml. Aí a pergunta é a seguinte, né? Dentro desses 5 ml, eu tenho 500 miligramas. Então, dentro de 1 ml, eu tenho quantos miligramas? Eu peguei 500 e dividi para 5, não foi? Eu não diluí. Peguei os 500 e eu dividi para 5, porque eu diluí lá dentro. Tem 100, professora. 100, professora. Diz aí para eu. 100 miligramas. 100 miligramas dentro de cada ml dessa solução. Em algum momento você usou a regra de 3 aí? Sim. É óbvio, não é? Nem sempre a gente vai ter que calcular tudo, não. Quando você dilui, na verdade você está dividindo aquelas partículas. Você está transformando, está constituindo em uma solução. Então, você dividiu... Oi, Ana. Essa eu não entendi, não. Essa eu não entendi, não. Bora lá. Essa eu não entendi, não. Tu tem 500 miligramas. Um pozinho aí, um frasco ampola na tua mão. Tem uma ampola aí na tua mão com pó dentro dela. Aí no rótulo tá dizendo que é 500 miligramas. Não é? Aí você pegou, ele disse aqui que você diluiu de preferência para 5 ml. Então, tu pegou os 500 e dividiu para 5, porque ele era um pó. Aí tu diluiu. Tu dividiu esses 500 para 5. Aí tu vai ficar com um frasco na tua mão que antes tinha pó, agora ele tem 5 ml.
só que continua com os 500 miligramas. Aí a pergunta é, tu tem uma solução de 5 ml, né, com 500 miligramas de ampicilina. A pergunta foi, dentro de cada ml, quantos miligramas de ampicilina você tem? 5. Esse aí eu entendi. Entendeu? Entendi. 500 Exatamente. Então, dentro... Aí, vamos lá, Anne. Calma aí, Vânia. Tá, Calma isso aí aí. não tem forma, né? Aí, professora? Anne, digamos que a prescrição foi 300 miligramas. Tu já sabe que dentro de cada 1 ml tu tem 100 miligramas. A prescrição foi de 300 miligramas. Quantos ml tu vai puxar desses 5 para administrar no teu paciente? Se for dividido por 5. Se for dividido por 5, é 60, né? 3 ml. Ó, 300, 3 né? ml tem 300 miligramas. Por quê? Porque tu dividiu 500 para 5 ml. Dentro de 1 ml tem 100 miligramas. Se a prescrição é 300 miligramas, tu vai puxar 3 ml. Porque dentro de 1 tem 100, Correto. dentro de 2 tem 200, dentro de 3 tem 300. Conseguiu pegar aí, Anne? Peguei, não. Respira. Entendi, não, isso aí, ó. Respira. Respira e vamos de novo. Bote respiração funda mesmo. E bote respiração Isso. funda mesmo, Respire porque o negócio tá profundo. difícil. E tira... Troca a Essa é raciocínio palavra. lógico, Mas troca a palavra do é difícil por eu vou conseguir. Professora, E essa é um pouco mais prática do É tudo que a outra, prático, né? Débora. É mais Eu tô- lógica, eu né, tô essa? tentando mostrar aqui pra vocês que realmente é difícil dar aula de cálculo assim. Mas eu tô tentando mostrar pra vocês que é só leitura. Ei, professora, essa aí não tem Vai forma. na ela interpretação. Mas, né? Alisson, depois de um tempo, tu vai perceber que não precisa jogar na fórmula. É tudo interpretação. Tá, beleza. Bora lá. Tá, Tu beleza. tem um frasco Essa vai na ser tua mais mão fácil. com 500 miligramas. É um pozinho. Tem um pó ali dentro que o rótulo dele tá dizendo que tem 500 miligramas de ampicilina. Aí tu pegou 5 ml e diluiu. Antes o que era pó se transformou em 5 ml. Aí tu vai pegar esses 5 ml e vai dividir para 5. Dentro de cada ml, quantos miligramas que tem? Vai ter 100 miligramas, porque tu pegou os 500 e dividiu para 5. Quando tu dilui, é como se tu estivesse dividindo. Tu dividiu os 500 para 5 ml. Dentro de cada 1 ml, tu aspirou lá com a seringa 1 ml, tu tem 100 miligramas. Se tu aspirou 2 ml, tu tem 200, porque dentro de 1 ml tem 100. Se tu puxou 3 ml, tu tem 300 miligramas. Aí, digamos, né, que a prescrição era 300 miligramas. Aí você vai aspirar desses 5 ml que tem 500 miligramas, você vai aspirar 3 ml, porque dentro de cada 1 ml, tu tem 100 miligramas da dose do medicamento, porque tu dividiu os 500 miligramas para 5 ml. É só pegar 500 e dividir para 5. Tu vai ter 100. 100 o quê? Miligrama. Aí a prescrição do cidadão foi 300, mas poderia ser 100, 150, 200, 250, 275. Vai depender do peso do cidadão. Tô quase pegando esse daí. É leitura. Vamos lá. Leitura. Vai dar certo. Na verdade, meio que o raciocínio é lógico. Essa aí foi bem prática, gente. professora. É tudo bem facinho. Mas aquele outro eu tentei, as fórmulas que tá me confundindo. Eu passei quase um dia pelejando, acho que eu consegui Vai dar resolver certo. duas Não é que a questões. gente faça só. uma live no final da matéria, mas vai dar certo. Tá? É porque farmacologia é muita coisa para você pegar em pouco tempo. É cálculo, é administração do medicamento, é aprender a furar, é o passo a passo da técnica intramuscular, da endovenose. Então, vamos por partes, né? Tá dando essa impressão que tá tudo misturado. Também pouco Tá a vendo? gente tinha que ter tido uma aula de matemática. Na grade, Professora, matemática vem eu achei primeiro, essa né? daí Aí eu não mais sei por que fácil. não veio.
Pois é, professora, eu achei essa daí mais prática. Pois é, professora, eu achei essa daí mais prática do que a outra. Mas, Nilda, é tudo a mesma coisa, tá? É só que eu tô fracionando, entendeu? Eu tô montando de modelos diferentes para você entender que é tudo a mesma coisa. Era bom, era uma aula presencial para explicar. Mas a gente vai estar no laboratório em que eu vou corrigir, mas antes eu tenho que introduzir o conteúdo. Porque a gente senão, né? vocês vão chegar lá, vai ficar todo... A gente vai perder as nossas 3 horas só eu dando aula de cálculo. Gente, isso aqui é ensino médio. E ainda não vamos entender. A diferença é que lá no ensino médio você calculava outras coisas. Aqui é remédio. Professora, mas o problema é que tá com mais de 25 anos que eu fiz ensino médio. Você, né, que tá ali com um tempão fez o ensino médio, mas eu tô vendo aqui que tem um pessoal que fez o ensino médio recente. Isso é regra de 3, na verdade. Isso é regra de 3, na É regra de 3. Que a gente não pode somar, só vindo na nossa cabeça. Só a gente olhar e bater o olho. Na mesma situação, tenho 30 Eu tô na mesma situação, tenho 30 anos que eu não sei o que é uma sala de aula. Vamos ter que repaginar aí, vamos ter que pegar os cadernos. Não mudou muita coisa, não. Continua igual, regra de 3. No meu caso, eu tenho facilidade assim de pegar os dados e jogar na fórmula, lá na fórmula e fazer. Esse aí eu só me enrolei porque essa harmonizou a regra do 3, foi direto. No meu caso, mas vamos lá, vamos jogar na regra. Tu vai pegar os 500 e vai diluir para 5. Tu vai botar aí, ó, 500, que é a apresentação, e vai diluir para 5 em ml. O X vai estar na dose. Tá? Ali onde era prescrição médica, tu vai colocar o X. Porque tu tá procurando quantos miligramas tu tem dentro de cada ml. Aí do lado tu vai colocar 1 ml. Aí pode fazer o cálculo aí que você vai achar. Que agora tu tá procurando quantos miligramas tem dentro de 1 ml. Regra de 3 é isso. Ele vai me dar sempre 3 informações para eu achar a quarta. Entendeu? É que dá para fazer direto assim, e pra gente que tá um tempo afastado, tipo a Vânia ali, a Nilda que tá afastado, eu acho que com leitura é mais fácil, entendeu? Tentar imaginar a situação e fazer uma leitura. Aí a gente entra com matemática, que é facinho. Bora lá. A Tatiana, ela tá com broncoespasmo, e esse broncoespasmo é intenso. O que é broncoespasmo? É quando o pulmão tá com dificuldade para respirar, ele tá colabado, tá fechado. Aí foi prescrito para a Tatiana uma medicação para melhorar o broncoespasmo. Essa medicação foi a aminofilina. Aí ele prescreveu aqui, ó, foi prescrito 50 miligramas de aminofilina. Já separa os dados aí. Prescrição médica, 50 miligramas de aminofilina. Só que a medicação que eu tenho disponível lá na unidade é 24 miligramas dentro de 1 ml. E isso me veio numa ampola, tá? E essa ampola tem um volume total de 10 ml. Aí a gente pega os 10 ml e deixa quieto, esquece. Vamos esquecer os 10 ml, porque o que importa pra gente é a apresentação, não é o volume total da ampola. O que importa para mim é a apresentação. E a apresentação é 24 miligramas para 1 ml. Então, o volume que eu vou colocar é 1 ml. Porque se depois da barra não tem número nenhum, eu tenho que utilizar o número 1, não é? Então, vamos lá. Qual é a apresentação? A apresentação é 24 miligramas. Bote aí, 24 miligramas. E do ladinho, você coloca em 1 ml. De onde foi que eu tirei isso, professora? Aqui, ó, 24 miligramas dentro de 1 ml. É a apresentação aqui, ó, medicação disponível para mim. É 24 miligramas dentro de 1 ml. Aí eu vou colocar... O resultado é 2,08. Aí embaixo tu vai colocar 50 miligramas. Por que os 50 miligramas? Porque aí embaixo vem a prescrição, né? E a prescrição foi 50 miligramas. Aí quantos ml tu vai puxar dessa ampola? Que essa ampola tem 10 ml, ó. Essa ampola é bem grandona. Quantos ml tu vai puxar
para tu administrar os 50 miligramas de aminofilina na Tatiana? Bora pro cálculo. A gente já montou, né? 24 tá para 1 e 50 tá para X. Vamos multiplicar cruzado. 24 vezes X é 24X. 50 vezes 1 é igual a 50. Quem está com X passa dividindo, não é? Então, eu tenho 24 dividido para 50. Ai, meu pai, travou aqui. No caso, fica o 24 dividido Bora lá, para 50. bora fazer aqui de novo. Apresentação. A apresentação é 24 miligramas para 1 ml. A prescrição é 50 para X. 50 vezes 1 é 50, 24 vezes X é 24X, né? 4 ml, professor. Ó, 24 vezes X dá 24X. Bora já descobrir. Quem tá com X passa dividindo. Aí eu tenho 50 dividido para 24, né? X é igual... a 2,08. Confere aí. Aí, vamos lá. Professora, como é que eu vou puxar? Meu Deus, 2,083. Não, é porque a gente só usa a primeira casa depois da vírgula, lembra? Ah, tá. Então não pega a sexta. Então aí, vamos lá. Era aí que eu ia chegar. Eu não sei. Aqui pra mim tá parecendo Sérgio, mas é uma mulher que tá falando. É a Graça que tá falando. Graça que tá falando. Maria tá. da Graça Moreira. Então vamos lá. Graça é o seguinte. A regra da matemática me falou que eu utilizo sempre as duas primeiras casas depois da vírgula. Nesse caso, deu 2,08. Como eu não tenho como puxar isso na seringa e a primeira casa depois da vírgula é 0, eu vou administrar no meu paciente 2 ml. Agora, se fosse ali 2,18, aí eu tenho que considerar a primeira casa depois da vírgula, tá bom? Se a primeira casa depois da vírgula for 0, eu não considero ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Vai ser 2,08. Aí vamos lá, vamos ver se deu certo esse negócio. Se dentro de 1 ml, agora esquece o cálculo. Dentro de 1 ml eu tenho 24 miligramas, não é? Aí a gente achou aí 2,08. Dentro de 1 ml eu já sabia desde o começo da brincadeira que eu tinha 1 ml. Vai no microfone. Vai no microfone. Vai. Tá. Bora lá. Se dentro de 1 ml eu tenho 24 miligramas, dentro de 2 ml eu tenho 48, não é? Desculpa, professora. Dentro de 2 ml eu tenho 48 miligramas, não é verdade? A prescrição não é 50 miligramas? Isso, professor. A prescrição é 50 miligramas. Aí a gente não eliminou o 0,8? Correto. Não é? Então, a gente tem aí uma dose bem aproximada da dose que foi prescrita para Tatiana. Então, a gente vai estar administrando aí a dose dentro do esperado do que foi prescrito para ela. Tá? Antes da gente fazer o cálculo todinho aqui, já estava aqui na nossa cara, ó. Se eu puxasse 1 ml da ampola, eu ia ter 24 miligramas. Se eu puxasse 2 ml, eu ia ter 48. Ele prescreveu 50, ia dar 48 ali. Dá 2 ml, vírgula alguma coisinha. E essa alguma coisinha é o 0,8 ml. Bora para a próxima.
Bora para essa. Tem um paciente internado lá na clínica cirúrgica. Ele recebeu uma prescrição de 1.000 miligramas de dipirona endovenosa. Anota aí, prescrição médica. 1.000 miligramas. Aí, o hospital dispõe de uma dipirona que vem dentro de um frasco ampola e a apresentação desse frasco ampola, bota aí, a apresentação, né? É 500 miligramas por ml. E essa ampola vem com quantos ml? Vem com 2 ml. Aí aquilo que eu falei para vocês, essa ampola podia vir com 50 ml, não interessa pra gente. Tá? O que interessa é a apresentação. Então, vamos ficar aqui com a apresentação. Aí, ele está perguntando aqui, ó, quantas ampolas vai ser administrado no paciente. Bora ali. Eu tenho... Nesse caso é duas, né, professora? Nesse caso é duas, né, professora? Duas ampolas, né? Duas ampolas, né? E cada uma tem 500, ele vai tomar 1 grama, cada uma 500 mais 500. São 4 ampolas? Ó, presta atenção no enunciado, lê de Cada novo. ampola tem 500. Lê de novo, a linha de raciocínio tá boa. A linha de raciocínio tá boa, só faltou um detalhe. É o pulo do gato aqui. Vamos de novo. Foi prescrito 1.000 miligramas para ele. Prescrição 1.000 miligramas. A apresentação disse que eu tenho 500 miligramas dentro de 1 ml, não é? Para eu atender essa prescrição, a Maria disse que eu vou ter que administrar 2, mas ela disse 2 ampolas. E não é 2 ampolas, é 2 ml. Tem 500 ml, tem 500 miligramas. São 2 ampolas, professora? Só uma ampola, professora. professora. Tem cada ampola de 500 ml tem 2... Tem 2 miligramas. Tem 2 miligramas. Cada ampola tem 2. Né? Cada ampola tem 2. Bora fazer o cálculo. De 500, ela vai Bora ter 1 fazer o grama. cálculo aqui para a Cristina se achar. Bora, Cristina. Vamos pegar aí, ó. A apresentação é 500 miligramas e esses 500 miligramas estão dentro de 1 ml. 1 ml. Monta aí, bem bonitinho para ti. Aí embaixo nós vamos colocar a prescrição médica, né? Que é os 1.000 miligramas. E tá em quantos ml esses 1.000 miligramas? Dentro de X. Bora lá. 500 vezes X é igual a 500X. 1.000 vezes 1 é igual a 1.000. Quem tá com X, passa dividindo. 500, né? 1.000 dividido para 500, corta aí os zeros, ó. Aí tu tem 2, não é? 10 dividido para 5, tu vai ter 2. Mas é 2 o quê? 2 ml. Tu achou que para tu administrar 1.000 miligramas no teu paciente, tu vai ter que administrar nele 2 ml. Aí a pergunta é, quantas ampolas tu vai administrar nesse cidadão? Se tu sabe que dentro de 500 miligramas, né, dentro de 1 ml tu tem 500 miligramas de dipirona, dentro de 2 ml tu vai ter os 1.000 miligramas. Só que ele falou que tá dentro de uma ampola de 2 ml. E tu vai administrar nesse paciente 2 ml. Então, quantas ampolas tu vai administrar nele? Só uma. Só uma ampola. Aí a gente não pode ficar emocionado em fazer o cálculo e esquecer de responder a pergunta. Boa, Sheiliane. É onde a gente sempre erra. Percebe? Então, a gente tem que estar mais atento agora à leitura. Primeiro passo, retirar os dados do enunciado. Segundo passo, responder a questão, né? Fazer o cálculo. E o terceiro passo é você ir responder, né? Porque você achou que você vai administrar nele 2 ml. Só que o mesmo enunciado diz que dentro de uma ampola, tu tem 2 ml. Aí ele te perguntou quantas ampolas vai ser administradas no paciente. E é a pergunta que mais vocês fazem no estágio. Quantas ampolas? Agora eu entendi. Entendeu, Agora né, eu entendi. Aí vocês vão viver assim, ó. Quantas ampolas eu faço no paciente? É só ler o rótulo da ampola, meu bem. Se tem
dentro da ampola lá todinha, né? Diga, essa ampola aqui tem 2 ml, mas aquela ampola anterior tinha 10. E vocês vão encontrar a ampola até com 50 ml. Vai encontrar a ampola com meio ml, com 1 ml. Né? Por isso que eu sempre falo para vocês, não se apega ao tamanho da ampola, a menos que a pergunta seja em ampola. Se não for, não interessa para ti o tamanho da ampola, não. Aí, vamos fazer uma aqui? Acordou hoje com a coluna travada. Foi lá na UPA. Foi prescrito para ti diclofenaco de sódio. Anota aí a prescrição que foi prescrito para ti. 75 miligramas de diclofenaco no músculo. Essa foi a prescrição. Prescrição médica, 75 miligramas de diclofenaco no músculo. Lá no hospital, a gente tem ampolas de diclofenaco com a apresentação 25 miligramas por ml. E a ampola todinha, dentro da ampola todinha, tem 3 ml de diclofenaco dentro dela. Aí a pergunta é, quantos ml de diclofenaco tu precisa aspirar e administrar nesse paciente para tu atingir a prescrição que é de 75 miligramas? Monta aí. Se dentro de... Oi, Hilda. Pode repetir de novo. O paciente chegou lá com dor na coluna, né? Foi prescrito para ele o diclofenaco. A prescrição é 75 miligramas. Foi prescrito lá diclofenaco, 75 miligramas intramuscular. Tá desse jeito que chegou para ti. Aí tu foi lá na UPA, na sala da medicação, e achou a ampola de diclofenaco. Nela tá dizendo assim, ó, que tem 25 miligramas / ml. Essa é a apresentação da ampola. Aí tu olhou o tamanho dessa ampola. Essa ampola tem 3 ml. É uma ampola de 3 ml. Aí a pergunta é, quantos ml tu vai aplicar no teu paciente para tu fazer os 75 miligramas de diclofenaco nele? Aí vamos calcular? Boa, Gabriele. Vamos calcular? Dá 3 ml. Dá 3 ml. Se a ampola é 3 ml, então é só uma. Mas vamos fazer no cálculo? Vamos fazer no cálculo, né? Vamos sim, professor. Bora, vamos sim, professor. Luísa, bora. Tu tem lá a apresentação. Vem primeiro, né? Naquela regrinha que eu dei para vocês, a apresentação vem primeiro. Então, a tua apresentação é 25 miligramas / 1 ml, não é? E aí, a prescrição médica vem embaixo. 75 miligramas. E a pergunta é quantos ml? Então, tá para X. Aí, tu vai multiplicar cruzado. Tu vai pegar os 25 miligramas e vai multiplicar para X. Aí, tu vai ter 25 vezes X é igual a 25X. Aí, tu vai pegar 75 vezes 1. 75 vezes 1 é igual a 75. Quem tá com X não passa dividindo, então tu vai ter 75 dividido para 25. X é igual a 3 ml. Então, você vai aspirar 3 ml dessa ampola para administrar os 75 miligramas de diclofenaco no teu paciente. Se a pergunta fosse quantas ampolas, eu falei para você que dentro de uma ampola tem 3 ml. Então, você administraria no seu paciente uma ampola completa. E aí já rasga a pergunta recorde, né? Quantas ampolas, professora, eu faço nesse paciente? Não tem mais que perguntar, porque é meio que óbvio. Quando você aprende a fazer leitura de rótulo, o mar se abre. É lindo. As pessoas dificultam o cálculo de dose. A dificuldade não existe, é só ler. É leitura. Pega o frasquinho na sua mão e lê o rótulo dela, destrincha ali, tira o máximo de informação possível. Bora fazer essa mesma medicação. É a mesma medicação. É o diclofenaco. Só que agora, né, esse paciente, ele era mais gordinho. Então, esse paciente que chegou agora, ele é mais magrinho. Você vai administrar 50 miligramas nele. Faz aí. É o mesmo dado, só mudou a dose. Porque na UPA é só o que tem, né? Diclofenaco, diclofenaco, diclofenaco. Vai mudando só a dose. Então, você tem a mesma ampola
Boa, Gabriele. Você tem a mesma ampola com 25 mg por ml. Não vai mudar a apresentação, porque geralmente a gente tem ali as mesmas ampolas sempre, né? As mesmas apresentações, que quando compra uma caixa com várias. Então, você vai ter sempre a mesma apresentação. A diferença vai ser sempre a dose. Então, você tem aí a apresentação 25 mg por ml. E você vai ter uma ampola com 3 ml. Professor, então, quando ele disser assim, igual a senhora falou, 25 por ml, e der a informação da ampola de 3 ml, a gente não vai considerar a informação de 3 ml só de 25? Só se assim, Anne, por exemplo, tu quiser saber quantas ampolas eu vou aplicar nele, entendeu? Se a pergunta for em ampola, aí dentro de uma ampola tem 3 ml, tu sabe que vai aplicar 3 ml nele, tu vai usar uma ampola toda. Mas se tu for administrar só 50 mg nele, tu vai puxar só 2 ml. Então, vai sobrar 1 ml lá daquela ampola. Então, nem sempre é uma ampola toda. E nem sempre é só uma ampola. Às vezes, tu vai ter que quebrar 10 ampolas para completar a dose. Ou mais. Tá fluindo. Se for uma sedação. É por isso que eu sempre falo, o tamanho da ampola não importa. Para esse cálculo, não tem finalidade. A menos que ele te pergunte igual essa daqui, ó. Quantas ampolas? Aí você volta no enunciado e verifica quantos ml tem dentro da ampola. Bora de novo. Tem uma outra informação aqui, ó. O técnico de enfermagem tem que administrar, conforme prescrição, 2 mg de dexametasona endovenosa. Que ele pediu endovenosa, ó. 2 mg de dexametasona. Isso, Sheliane, a dose sempre vem prescrita, tá? É o que eu sempre falo. O pessoal fala assim, o médico prescreve. O médico prescreve a dose, quem vai fazer o cálculo é você. Bora lá. 2 mg de dexametasona é a prescrição. Anota aí, prescrição médica, 2 mg. Aí o frasco ampola, né? O FA aqui, ó, frasco ampola, que eu tenho disponível é de 2,5 ml. Uma ampola lá, dentro dessa ampola tem 2,5 ml. Só que o que me interessa é a apresentação. E como é que vem a apresentação? Miligrama por ml. Aí ele me disse que dentro de cada ml eu tenho 4 mg. Ele botou aqui, ó, 4 mg por ml. Como eu sei ler, né? Ele está me dizendo o quê? Que dentro de 1 ml dessa ampola, eu tenho 4 mg de dexametasona. Aí a pergunta é, para a gente obter a dose prescrita do medicamento, o técnico de enfermagem deve aspirar quantos ml da medicação? Olha só, dentro de 1 ml eu tenho 4 mg. A prescrição é 2. Não entendi, professora. Pode repetir, por favor. Bora lá. Acho que é meio. Acha que é meio por quê? Bora, vamos seguir a tua linha de raciocínio. Porque a senhora falou que 0,5. Exatamente. né? Então, se for 2, é metade. Tu calculou isso aí ou foi só na leitura aqui? Não. Só no olho. Só na leitura. É no olho. Bora, Luísa. Bora ver se a gente pega agora. A prescrição médica é 2 mg. 2 mg aqui de dexametasona. Essa é a prescrição. Aí ele me diz que lá na unidade tem um frasco ampola, e esse frasco ampola, o volume total dele, aquela ampola lá, quantos ml cabe dentro dela? Nesse caso aqui, cabe 2,5 ml. Só que o que me interessa não é o tamanho da ampola. O que me interessa é a quantidade de miligramas que tem dentro de cada ml. Como é que eu sei disso? Lendo aqui, ó, o número que antecede miligramas / ml. Quando não tem número aqui, depois da barra, eu coloco o número 1. Então, vamos lá. Eu tenho 4 miligramas de dexametasona dentro de 1 ml. Aí, vamos fazer no cálculo? Vamos pegar lá. A apresentação é 4 miligramas e está dentro de 1 ml.
A prescrição médica é 2 miligramas e está dentro de quantos ml? Vamos achar agora. Aí vamos lá, Luísa. Tu vai pegar 4 e multiplicar para x. Vai ficar 4x. Aí tu vai pegar 2 miligramas e vai multiplicar para 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Quem está com x passa dividindo. Então, x vai ficar igual a 2 dividido para 4. X vai ser igual a 0,5 ml. Só que nem precisava ter calculado, Luísa. Porque se dentro de 1 ml eu tenho 4 miligramas e a dose prescrita é a metade disso, então eu vou ter que aspirar meio ml, 0,5 ml. Porque dentro de 1 ml eu tenho o dobro da dose, que é 4 miligramas. Eu só quero 2. Então, eu vou puxar a metade. E aí, vai sobrar quantos ml dentro dessa ampola? A ampola tem 2,5. Tá aqui, ó. Ele me disse que a ampola tem 2,5. Vai sobrar 2 ml lá da medicação. Eu não utilizei nenhuma ampola inteira para administrar a dose no meu paciente. Então, caso eu pegue 4. Dividido por 2, né? Que vai dar 0,5. Que vai dar 0,5. Exatamente. E aí tu tá lá no concurso. O concurso não exige cálculo. Agora na prova eu exijo. É o contrário, não? É o contrário, né? Não? 2 dividido para 4. No caso é porque ele não tá fazendo, ele tá colocando assim, ó. Que ele vai pegar o 4, né? E vai dividir para 2, que vai dar meio. Entendeu? Na realidade, o tenista eu tô fazendo a fórmula de acordo com Joga na fórmula certa, né? Mas eu tô seguindo 4 miligramas, né? 4 para 1 miligramas, ml. né? Traço. Agora esse 1 ele vem da onde? Agora esse 1 ele vem da onde? Beleza, boa, percebe? Quando você sabe onde é que tá a sua dúvida, fica mais fácil. Pegou onde eu queria. Ó, tá vendo? Ó, a dúvida é a mesma. Vamos lá. Se depois da barra não tem nenhum número aqui, ó, miligrama por ml. Depois da barra não tem número, automaticamente eu coloco o número 1. Quando vem aquela dúvida lá, professora, de usar o 5 ou o 10, é isso aí que me deixou minha cabeça com meio relação ao perturbada. 5 ou 10. Se não vem diluente, se não vem dizendo para quanto você vai diluir, quem escolhe o diluente é o técnico em enfermagem, quem vai administrar a dose. E aí você escolhe se vai diluir para 5 ml ou para 10 ml. Eu sempre uso 5. Eu acho que 5 é mais fácil. Principalmente se for intramuscular. Mas aí não tem que colocar 1. Não. Por causa do ml. Por causa do ml. Não. Aí tu tá falando de outra coisa já. Eu tô conseguindo. Mas eu entendi. Mas eu entendi. Tô Tá? conseguindo explicar. Aí é outra coisa. Cadê o diluente dessa Não tem pergunta aí? diluente, O Diomara, valor do porque diluente essa não medicação tem já é uma ampola, ela já tá diluída. Eu não preciso mais diluir ela, ela já veio pronta pra mim. Ah, tá. Vai ser no caso de doença. Exatamente, quando ele vem em gramas ou em, né? Ali em gramas que eu tenho que transformar em ml. Ele tá em soluto, eu tenho que transformar em solução. Esse aqui já é uma ampola que foi diluída. Já vem prontinho, já vem um líquido ali, ó, só para eu aspirar e administrar no paciente. Então, o caso aí vai ser 4 miligramas, traço vezes 1 ml, 2 miligramas, Isso. traço X. Aí eu vou pegar o 4 miligramas. Com X, né, que vai dar E depois eu vou pegar. E depois eu vou pegar 2 para 1. 2 para 1, né, que vai dar 2. Aí depois 2. o último resultado que eu pego 4 Não, dividido vai para pegar 2. 2 dividido para 4, porque quem tá com X passa dividindo. Não é 4x? 4 vai para baixo. Essa parte final é que eu não entendi. Professora, eu não tô entendendo esse negócio do X aí. Você não poderia explicar, por favor? Como assim, não tá entendendo o X? Quem tá com X? Esse negócio de 4x. Tu não multiplicou? O X é o quarto passo. Tu não multiplicou, né? A gente não colocou lá na regra de 3? Tu vai pegar 4 miligramas, que é a apresentação, e vai botar paralelo à diluição dele, que é 1 ml. Aí tu vai pegar 2 miligramas, que é a dose, e tu vai colocar paralelo a X. Aí a gente vai multiplicar. E quando multiplica na regra de 3, a gente não multiplica cruzado, né?
Então, você vai pegar o 4 miligramas e você vai multiplicar para x. 4 vezes x é 4x. Você vai pegar o 2 e vai multiplicar para 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ser 2. Quem está com x, a regra da matemática sempre falou assim, ó, que quem está com x vai passar dividindo. Então, automaticamente, ele já vem para baixo. X vai ficar igual a 2 dividido para 4, porque quem está com x passa dividindo. 2 dividido para 4 é igual a meio. Sim, entendi. Obrigada. Bora tentar outra. Eu acho que tem mais uma aqui. Bora, tem mais uma. Vamos lá. Ao diluir uma ampola de antibiótico qualquer, não interessa aqui qual é o antibiótico X, esse antibiótico continha 500 miligramas em 5 ml de solvente. Então, ele já me deu aí, ô Dionara, a miligrama e me deu o solvente. Então, eu tenho 500 miligramas em 5 ml, não é? Ele me falou aí, ó, contendo 500 miligramas em 5 ml de solvente. E aí, a gente vai ter uma solução total de 5 ml, não é? Eu tenho 500 em 5 ml. Essa é a solução total. Aí, ele me fala o seguinte, é correto afirmar que em 2 ml dessa solução, aí você vai colocar o 2 aqui, ó, embaixo do 5 ml. 2 ml dessa solução, eu tenho quantos ml, né? Quantos miligramas de antibiótico? Aí você vai colocar o X embaixo do 500, porque aqui a gente já está procurando uma outra grandeza. A gente está procurando a grandeza em ml. A gente tá procurando a grandeza agora em miligramas, desculpa. E a gente estava sempre procurando em ml. Então, o X agora só mudou de lugar. Bora fazer? 500 vezes 2 Vamos. é 1000, né? X vezes 5 é igual a 5x. Quem está com x não passa dividindo? Então, é 1000 dividido para 5. Então, vai dar 100. 1000 dividido para 5 é igual a 200, não é? 200 o quê? Miligrama, porque o que eu estou procurando é miligrama. Então, é correto afirmar que dentro de 2 ml dessa solução, a gente tem 200 miligramas de antibiótico. Agora, vou mostrar para vocês que não precisava do cálculo. Se tu pegou os 500 e dividiu para 5, porque na hora que tu diluiu, automaticamente tu, né, dividiu. Tu pegou os 500 miligramas de pozinho e jogou em 5 ml. Então, dentro de cada ml, a gente tinha ali 100 miligramas. Mas a pergunta foi, dentro de 2 ml da solução, quantos miligramas eu tinha? Se dentro de um eu tenho 100 ml, dentro de 2 eu tenho 200 miligramas, desculpa. Verdade. Não precisava do cálculo, mas a gente é abusado, a gente coloca na fórmula e faz o cálculo. Então, na regra de 3, nem sempre a gente vai estar procurando ml, a gente pode estar procurando miligramas. O que é interessante é a gente aprender a montar. Ou aprender a ler para desenvolver aí o raciocínio lógico. Professora, é tipo aquela questão da atividade em relação a 1 hora e 20. Que era só ter transformado a hora em minutos e somar. Não é difícil, é só leitura. Bora tentar de novo? Professora? Oi. Professora? Eu também tenho uma dúvida Quando na resposta não vem a quantidade de ml do solvente, por que tem que as alternativas só é escolher entre 5 Na verdade, e você 10? pode diluir para quanto você quiser. É que para calcular é mais fácil com 5 ou com 10. É só um macete. Tá Entendeu? Você escolhe o diluente. Só que trabalhar com números inteiros é mais fácil. Mas poderia ser para 2. Poderia ser para 2, 3, 4.
bom, então entendi. Tá bom, então entendi. Bora, eu acho que eu tenho mais uma aqui para vocês. Tem. Agora, só mudou a unidade de medida, não bloqueia a cabeça, é a mesma coisa. Só mudou a unidade de medida. Insulina, ela vem em medida internacional. Então, bora lá. Em vez de ser miligrama, ela vem em unidades internacionais. Foi prescrito para o nosso paciente 30 unidades internacionais de insulina, 30 UI. Foi prescrito. Então, a gente está falando aqui de prescrição. Ai, perdi meu lápis. A gente está falando de prescrição, anota aí. A prescrição médica foi 30 unidades de insulina. Só que eu tenho um frasco. A apresentação é de 100 unidades de insulina internacional dentro de cada ml, dentro de 1 ml. Tá? Aí, lá na unidade, eu tenho seringa de 3 ml, seringa hipodérmica de 3 ml. Aí ela está perguntando aqui, ó, quanto que a gente vai aspirar para a gente poder administrar as 30 unidades de insulina no nosso paciente. Então, bora lá. 30 UI, que é a prescrição. A gente vai colocar primeiro 100 unidades, né? Que é a apresentação. Gente, eu perdi meu lápis aqui agora. Só um minuto. Meu deu a 6. Meu deu a 6. Pronto. Quem aí já respondeu, me diz como foi que fez. Qual foi a linha de raciocínio que seguiu? A minha, professora. Essa foi a 0,3. Tá. Aí tu fez como? Eu peguei só o 100. Eu peguei só o 100 lá, né? Que é por ml lá. Quando esse negócio aí dividi pelo 30. Aí deu 0,3. Aí como a senhora disse... Aí passou mais. Aí passou mais, né? Do 0,3. Só que aí eu arredondei. Fazendo de acordo com o que a senhora falou lá. Daquele outro lado, 0,0... Do 2,08. Eu peguei esse que tem o total de o I, né? E foi preciso só 30. Eu peguei o 30 e dividi pelo 100. Corra mais linda, minha gente. Mas vamos lá jogar na regra de 3? Vamos jogar? Por outra Eu já fui. Bora, qual foi a lógica que você foi? Sempre que pede em ml... Sempre que pede em ml, a questão é só dividir o número de baixo pelo número de cima. 30 dividido por 100. Boa também. Show. Vocês, tá vendo? Ó, já desbloqueou aqui, ó. A gente tem 40 alunos na plataforma e eu já tenho 10 respondendo só de olhar. E se depois você assistir a aula de novo, você vai pegar mais alguma coisa que passou ali batido. Vamos fazer na regra de 3? Vamos colocar a apresentação. A apresentação aqui é 100 unidades internacionais. Tá dentro de quantos ml essas 100 unidades? Tá dentro de 1 ml. Aí a prescrição é 30 unidades internacionais. E essas 30 unidades estão dentro de quantos ml? Não sabemos. Vamos procurar agora. Então, vamos multiplicar cruzado. 100 vezes x é igual a 100x. 30 vezes 1 é igual a 30. X é igual a 30 dividido para 100. X é igual a 0,3. O quê? Eu não estou procurando ml, então a resposta é em ml. Então, eu vou pegar lá a minha seringuinha de 3 ml e eu vou aspirar dela 0,3 ml do meu frasquinho de insulina para eu administrar as 30 unidades de insulina internacional no meu paciente. Então, você não vai deixar de administrar uma medicação do seu paciente porque você não tem uma seringa de 1 ml milimetrada, que é a seringa de insulina. Se você tiver a seringa de 3, você consegue administrar. Basta você fazer o cálculo. Ou você ter essa linha de raciocínio lógico aí, como a Anne fez, como a Jennifer fez, como o José fez. É só a gente botar o cabeção para funcionar. A gente sabe, a gente aprendeu no ensino médio, a gente passou, então a gente sabe.
A gente só precisa relembrar. Bora mais uma. Só pra gente não ficar enferrujado. Foi prescrito aqui, ó, uma aplicação intramuscular do Kerflin. Esse Kerflin vem num frasco ampola de 1 grama. Toda vez que vem 1 grama, a gente tem que automaticamente pensar que esse 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, pronto, já tenho aqui uma unidade internacional de miligramas. Aí ele colocou que deve ser diluído de preferência para 5 ml. Então, eu já tenho 1000 miligramas diluído em 5 ml. Aí ele falou lá embaixo mais alguma coisa, ó. Obtendo uma solução total de 5 ml. Para saber quanto do medicamento existe em cada ml dessa dose, deve seguir a regra de 3 para fazer o cálculo. Dessa forma, o resultado obtido vai ser em miligramas. E esse resultado é igual ao quê? Bora lá. Eu tenho 1000 miligramas e eu diluí para 5 ml. Aí ele está me perguntando aqui, ó, em cada ml, para saber quantos miligramas. Então, ele está me perguntando quantos miligramas. Quantos miligramas são? Não sei, é X. Então, bota aí embaixo do 1000 miligramas, você coloca X. Boa. Ai, gente, meu Deus do céu. Bora. Você coloca aí X, né? E aí, do lado, você coloca 1 ml. Por quê? Porque ele perguntou dentro de cada ml aqui, ó. Em cada ml. Cada significa 1. Dentro de 1 ml. Aí, a gente vai para o cálculo. A gente vai pegar 1000 e vai multiplicar para 1. 1000 miligramas vezes 1 é igual a 1000. X vezes 5 é igual a 5x. X vai ser igual a 1000 dividido para 5. X é igual a 200. 200 o quê? Olha, ele mesmo me disse, ó, o resultado obtido vai ser em miligramas. Então, X é igual a 200 miligramas. Mas precisava de cálculo, minha gente? Não precisava, não. Porque você pegou 1000 e dividiu para 5, você tem 200. 200 miligramas em cada 1 ml dessa solução. Porque quando você joga um líquido dentro de um pozinho que você dilui, automaticamente você constitui ele, você dividiu ele todinho. Você pegou esses 1000 miligramas e dividiu para 5. Então, dentro de cada 1 ml, você tinha lá R$1.000 e tem que pagar 5 pessoas. Para cada pessoa, você vai pagar R$100. Na verdade, 200, né? Porque você dividiu aí 1000 para 5. Para cada devedor seu, você vai pagar R$200. Não necessariamente precisava da regra de 3. Alguém consegue seguir essa linha de raciocínio? Ou vai continuar no, ai meu Deus, que difícil? Mas o mais interessante, professora, que dá é pensar na memória e responder. Mas aí quando a gente começa a fazer a regra de 3, aí se você não pensar bem, no você coração, erra. né? Aí, como a senhora já tinha dado um cálculo parecido anterior, a gente podia ter respondido direto, né? Mas a gente achou melhor ver a regra de 3, que vai tirar a dúvida total, mas que a gente saberia que daria 200, acho que quase todos sabiam, né? Tanto que a gente viu anterior mais uma vez, né? Eu tô sempre repetindo os mesmos resultados, eu só tô mudando o nome e a intenção da pergunta. Mas se depois eu vou mandar esse slide para vocês, depois vocês vão olhar, escreve um por um, aí você fala, ué, mas eu já fiz isso aqui. Eu já fiz, eu percebi. Quando a gente começa a entender, a partir daí o nosso cérebro está ativado. E falou, oi, tem alguma coisa aqui diferente, eu acho que eu já fiz isso aqui. Né? É exercício, o cérebro é um músculo e ele precisa ser exercitado. Se você simplesmente pegar esse material e ficar com ele só no celular, se você não transcrever, se você não grifar sua apostila inteira e fizer as anotações, você não vai compreender essa disciplina. Eu sinto informar que essa disciplina aqui não é decoreba. Professora. Oi, em relação à outra
Em relação à outra atividade, ao anterior que a senhora passou, aqui na atividade tem uns 10%, eu não entendi muito bem isso. Não A porcentagem a gente não trabalha, a gente vai trabalhar só com o que vem em ml. Não, isso aí eu entendi. Não, isso aí eu entendi. Quer dizer que porque tem medicação que vem em concentração de porcentagem, como por exemplo, bicarbonato de sódio a 10%. Mas aí quantos ml? 2 ml, entendeu? Isso, eu entendi. Bora mais um, só para nós não enferrujar? Você é o técnico de enfermagem lá da unidade e você precisa administrar. Então, é prescrição. Se você precisa administrar, é prescrição. 8 miligramas. 8 miligramas de um medicamento lá intramuscular que você vai aplicar no seu paciente. Mas na unidade, a gente só tem esse medicamento na concentração de... Concentração é a apresentação. 4 miligramas por ml. Então, ele já te deu aí 3 valores. Aí, ele pergunta aqui, quantos ml você vai administrar no seu paciente? 2. Por quê? Só olhando, professora. Por quê? Só olhando, professora. Dentro de 4. Dentro de 4, de 1 ml tem 4, aí você pediu 8, né? Aí, dentro dessa ampola aqui, ele me diz que tem 2,5 ml. Então, vai sobrar meio ml, né? Aí, quando tu estiver lá no teu estágio, tu vai ter a cara de pau de virar pra mim e falar assim... Quantas ampolas, professora? A ciência, professora, que a gente vai fazer isso também. A ciência, professora, que a gente vai fazer isso também. Aí não, porque já aprendeu tudo. Amém. Amém. Bora fazer na regra aí? Quem não pegou? Vamos fazer na regra? Bora. A apresentação é 4 miligramas, né? Que tá dentro de 1 ml. A prescrição é 8 miligramas. E tá dentro de quantos ml? Não sei, vamos procurar. Bora ver se a Anne falou a verdade. Vamos multiplicar cruzado. 4 vezes x é igual a 4x. 8 vezes 1 é igual a 8. Quem tá com x passa dividindo. Né? 8 dividido para 4 é igual a 2. 2 o quê? ml, porque ele me perguntou em ml, né? Quantos ml eu vou administrar no paciente? Eu vou administrar 2 ml dessa ampola no meu paciente. Só que aí ele falou lá em cima o seguinte, que ela estava num frasco com 2,5 ml. Então, eu vou administrar só 2, vai sobrar meio ml ainda aí para o próximo paciente que vier. Mais um? Tô viciadinha? Ou não? Chega? Sim, com certeza. Bora, Sim, então. com certeza. Bom, Aceito todos que tiver. bora. Aceito todos que Tem um tiver. paciente aqui, é o seu fulaninho aqui, ele tem 35 anos e ele precisa receber. Se ele precisa receber, é prescrição, né? Ele precisa de 6 miligramas, então a prescrição médica é 6 miligramas de dexametasona intramuscular. Só que lá na unidade que você tá, a gente só tem um frasco ampola aqui, com a concentração de 4 miligramas por ml. 4 miligramas por ml. Dentro de um frasco que tem 2,5 ml, né? Que isso aí nem interessa pra gente. A gente só precisa aqui da apresentação. Aí, quanto de ml que eu vou administrar nesse meu paciente? Alguém aqui já respondeu. 1,5 ml. 1,5. Por quê? 1,5. Porque, pela minha lógica... Porque, pela minha lógica, pela a regra que eu apliquei, é 6 dividido para 4. Tem outra forma também. Acho que foi ótica alguma coisa e respondeu também um e-mail. Por quê? Eu peguei pelaquela que a senhora... colocou primeiro, né? Que é a concentração. Que é a apresentação. Que é a questão da, que é a apresentação. Aí vem o volume ml. E vem a concentração que foi prescrito. Aí eu coloquei aqui como uma forma de não fazer a questão quando a regra de 3, quando a questão dá todos os dados. É só dividir
o que foi prescrito pela apresentação. Aqui a Gabriele falou de outro jeito, ó. A Gabriele disse que se dentro de cada ml tem 4 miligramas, então dentro de meio ml tem 2 miligramas, é porque digitou errado. Aí você tem ali 1,5 ml. Boa, Gabriele. É isso mesmo. Bora lá, bora fazer todo mundo junto. Se eu tenho a apresentação 4 miligramas dentro de 1 ml e eu tenho prescrição 6 miligramas, tá dentro de X, aí eu vou multiplicar. 4 vezes X é igual a 4X. 6 vezes 1 é igual a 6. Aí nós chegamos aonde a Jennifer fez direto, né? X é igual a 6 dividido para 4. X é igual a 1,5. O quê? ml, que eu vou administrar no meu paciente. Mas eu não precisava do cálculo, não. Professora, eu reparei também que se pegar o MG maior e dividir pelo MG menor, vai dar o resultado também. Tipo, 6 direto. É assim que a Jennifer fez. Dá 1,5 também. Não, gente, ó, cada um vai desenvolver um mecanismo de fazer. É só pegar a questão da prescrição médica e dividir pela apresentação. Porque o volume, na verdade, é o ml. Então, não vai precisar do ml, entre aspas, para saber do resultado. Se a questão está com dados. Tem gente que tem mais facilidade e faz diretão, né? Tem outras pessoas que elas precisam colocar na regra. Mas vamos lá. Se dentro de 1 ml... eu tenho 4 miligramas, vamos aqui pela ótica da Gabriele aqui, pela visão da Gabriele. Se dentro de 1 ml eu tenho 4 miligramas, né? Na metade de mais 1 ml lá, na outra metade de 1 ml, eu vou ter 2 miligramas. Se dentro de 1 ml eu tenho 4, dentro de meio ml eu tenho 2. E ele precisa de 6, então eu vou puxar 1,5, 1,5. Porque quando eu puxo 1 ml, eu já sei que eu estou puxando 4 miligramas. Aí eu preciso só de mais 2 para completar os 6, né? Aí eu puxo só mais meio ml. Mas aí se ficar muito complicado, eu sei regra de 3, eu jogo na regra de 3 e pronto. Tem outra. Foi prescrito aqui, ó, prescrição médica, 600 miligramas de cefalotina. Prescrição médica. Por via endovenosa. Aí a instituição tem frasco de 1 grama. 1 grama, a gente já sabe que automaticamente é 1.000 miligramas. Então, a apresentação é 1.000 miligramas. Eu tenho 1.000 miligramas. E eu tenho, fazer aqui, né, 1.000 miligramas. Aí, qual é o volume da medicação em ml que o paciente vai receber, considerando que essa medicação foi diluída para 10 ml. Então, eu tenho 1.000 miligramas diluído em 10 ml. E a prescrição é 600 miligramas. Está dentro de quantos ml? X. 0,6 ml. 0,6 ml. Bora lá. 1.000 vezes x é igual a 1.000x, né? 600 vezes 10 é 6.000. Então, x é igual a 6.000 dividido para 1.000. Corta o zero tudinho, vai ficar 6 dividido para 1. 6 dividido para 1 é igual a 6. X é igual a 6 ml. Por que, professora? Porque tu não pegou 1.000 e dividiu para 10, não foi? Quando tu dilui, tu não está dividindo? Tu pegou os 1.000 miligramas e dividiu para 10. Dentro de cada 1 ml, tu tem 100 miligramas, não é? Se tu pegou 1.000 e dividiu para 10, tu pagou para cada um 100. E aí tu precisa de 600. Dentro de 1 ml tu tem 100, de 2 ml tu tem 200, de 3 ml tu tem 300, de 4 ml tu tem
400, de 5 tu tem 500 e de 6 tu tem 600. Descobre onde foi que tu errou, Jenny. É porque eu fui pela regra anterior, mas a questão não deu todos os dados. Leitura, leitura, leitura. Às vezes a gente se emociona. Às vezes a gente se emociona e parece um carro sem freio. É só um pouquinho mais de atenção. Eu fui pelo seu raciocínio, professora. Aí cheguei o resultado de 6. Aí cheguei o resultado de 6 sem precisar fazer o cálculo. Marca, é concurso público, marca e vamos embora. Mas se dividisse também daria a mesma. Exatamente. A mesma coisa, né, professora? Exatamente. Dividido por 1000? Daria mesmo? Então tá ótimo. Cada um aprendeu um jeito. A gente vai fazer cada um aprendeu prova. um jeito de fazer matemática. Cada um de vocês aprendeu um macete quando vocês fizeram o ensino médio. Né? Aqui a gente só está relembrando. Tudo certo. Só queria que vocês botassem na cabecinha de vocês que não é difícil. A gente está enferrujado, é diferente. Difícil não é. A gente sai do ensino médio, A gente sai do ensino médio, mas o ensino médio não sai da gente. Então bora lá, a última pra gente fechar aqui à noite. Ou essa era a última? Deixa eu ver. Não, tem mais um. Foi prescrito aqui, ó. A prescrição médica solicitou 450 miligramas de antibiótico por via oral. Na unidade, eu tenho um antibiótico disponível na apresentação de solução oral com a apresentação de 50 miligramas por ml. Quantos ml do antibiótico deve ser administrado no paciente para que a gente cumpra a prescrição médica? 50 para 1, 450 para X. 9 o quê? ml. Boa. Não esquece de responder. Mas vamos fazer aqui. É porque nessa questão. A questão deu todos os dados. Então é só eu faço diferente. A Jennifer ela usa a divisão. Eu faço diferente. Vou lá. Se dentro de 1 ml eu tenho 50... Eu não entendi essa sua forma aí. Eu realmente não entendi. Não se apega na minha forma de fazer, entendeu? Você trouxe uma forma, eu trago outra, e aí os alunos, os outros, vão fazer de um jeito que eles entendam melhor e cheguem mais rápido ao resultado. Professor, eu acho um pouco assim. Professor, eu acho um pouco assim. Eu já entendi. Eu acho que o ser humano vai se adaptando, né? Quando a questão dá todos os dados e tá pedindo ml, é só dividir. Então, eu entendo mais, tipo assim, quando é direto. Quando é direto, eu entendo mais rápido. Agora, se for naquela questão da regra... Mas aí é só aprender a montar isso aí, a gente pega lá no laboratório, tá, Nilda? Na segunda aula. Fala, Diana. Mas essa forma, professora, essa forma da DNPI de direto é boa, mas só que a gente tem que saber também a posição certa. Por isso que eu trago tudo para vocês. Aí lá na frente, quando você tá mais ambientado com a situação, aí já começa a fazer igual a Jennifer. Olhando assim, você já sabe qual é o resultado. É porque eu vou sempre pelo fato. O primeiro dado é a prescrição médica, na maioria das vezes. Então, a prescrição sempre vai ser o primeiro dado que você vai anotar. A segunda já é a apresentação, que é a questão de quanto tem lá na solução, e é em mg, né? E depois vem o volume, que é por ml. Aí você só divide o que o médico passou, né? A prescrição, dividido pela apresentação que está dando aí na questão. Só que essa anterior que a professora mostrou não cabe nessa aí, não. Não cabe porque isso só influencia quando a questão dá todos os dados, entendeu? Na questão anterior não tinha um volume. Tá vendo? Isso. Leitura.
Mas vamos lá, vamos fazer na regra de 3, que a gente... Eu falei 0,6, porque eu falei 0,6, porque eu fui assim no automático e eu vi depois que não tinha o volume. Então, bora aqui. Vamos colocar na regra. A apresentação é 50 miligramas, né? E a prescrição é 450. Então, eu vou começar pela prescrição. Pela apresentação. 50 miligramas em 1 ml. 450 miligramas, que é a dose, tá para X. 50 vezes X é 50X. 450 vezes 1 é igual a 450. Aí o X passa dividindo. Então, eu tenho 450 dividido para 50. Né? Aí eu corto o zero. 45 dividido para 5 é igual a 9 ml. Então, eu vou puxar 9 ml da solução e entregar para o meu paciente fazer a ingestão, porque essa medicação é oral. Mas eu tenho uma forma de fazer também. Eu faço assim, ó. Se dentro de 1 ml eu tenho 50 miligramas, aí eu só vou somando, ó. Dentro de 1 eu tenho 50, dentro de 2 eu tenho 100, dentro de 3 eu tenho 150, entendeu? Eu fiz desse jeito, professor. Meu amigo, não interessa como é que faz, se conta nos dedinhos, o importante é administrar a dose correta no paciente. Contei 50, 50. Contei 50, 50. Pra fazer contando, porque ela já é bem... Dá, quando dá pra gente... 50, e você... Mas tem os que são quebrados, número fracionado. Aí tem que fazer regra de 3. Aí eu vou pro cálculo. Mas eu queria que essa aula finalizasse aqui com a certeza de que não é difícil fazer o cálculo, é difícil fazer a leitura. E aí uma técnica de leitura é você fazer a leitura 3 vezes. A primeira leitura, decodificação, a segunda leitura retirando os dados do enunciado e a terceira leitura respondendo a pergunta. Porque não adianta nada tu me entregar um cálculo na prova e tu não me responder a pergunta. Como aquela lá da dipirona, né? Você achou que vai administrar 2 ml no paciente, mas eu perguntei quantas ampolas. Se você não respondeu, ou então se tu coloca só o 2 e não diz o que, pra mim tá errado. Eu acho que tem mais um. Bora ver. Ah, não. Só um negocinho aqui. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Na muito. verdade, tem que exercitar. Pega assim, ó. Toda vez que pega remédio aí na tua casa e inventa uma prescrição na tua cabeça. Lê o rótulo do remédio, quantidade ali, miligrama por ml, e inventa uma prescrição e joga na regra de 3 e vai tentando fazer. Eu vou fazer isso, eu levo lá para o trabalho. Eu levo lá para o trabalho no material, eu fico estudando lá. Pega uns frascos lá do trabalho na UTI, tem muita ampola. Pega uma ampola, aí anota a apresentação dela e inventa uma prescrição na tua cabeça. Tá bom. Tá. Naquele outro exercício, gente, se vocês acharam algum erro de digitação, deixa quieto. Se vocês acharam alguma questão repetida, pula, entendeu? Que a minha mente também buga. Eu vou usar o YouTube pra mim. Eu vou usar o YouTube pra mim ajudar nisso aí. Mãe, eu já vários vídeos, mas... As aulas anteriores de farmacologia estão gravadas lá na plataforma do YouTube. Dá uma olhada nessas aulas, tá? Porque quando a gente mistura muitas pessoas, cada pessoa tem o seu jeito de fazer, você acaba se confundindo. É que eu tô um pouco perdida. Não tô 100%, mas quando chegar na eu tô aula prática, eu tenho certeza que você acha o caminho. Se Deus quiser, eu não tenho dúvida não. Se Deus quiser, eu não tenho dúvida não. Tinha gente que tava falando, a senhora falou que tinha gente que tava falando que tava repetida. A questão da repetida não é que tá repetida, é porque tem uma que tem 0,9% e a outra que tem 0,9%, que é para adicionar, que é a questão da diluição. Então não tá repetida. Mas amanhã a gente não tá repetida. Então, alguém tem alguma dúvida em relação ao material de hoje? Que nós possamos tirar agora. A gente já vai sair feliz já com vários macetes para resolver as questões. Mas foi bem melhor do que eu esperava, viu, gente? Pior que é, né? Quanto mais for fazendo, mais não vamos melhorar. Quanto mais for fazendo, mais não vamos melhorar, professor. Tá? Porque é muito difícil fazer aula assim. Vocês não sabem o quanto.
E eu tenho certeza também que para vocês é um pouco mais complicado de aprender. Então, se você pega o que você pega aqui, a gente já ganha tempo para o laboratório. Eu imagino, porque quando eu estudava no ensino médio, tinha um quadro, então dava para usar o quadro e fazer o cálculo todinho certinho. Lá no laboratório, Luísa, tem o quadro. Aí a gente vai utilizar, tá bom? Mas antes da gente ir para lá, eu já tinha que deixar isso aqui. Aí, antes de você ir para o laboratório, para essa aula aqui de cálculo, que vai ser a segunda aula, aí dá uma olhada na aula de novo, assiste a aula gravada, anota mais coisas, tá bom? Vai fazendo o exercício de novo. Eu já vou direto pro YouTube agora. Eu vou olhar lá as aulas anteriores. Isso. Vou fazer um mini estudo, porque senão só Deus na causa. Então, minha gente, por hoje é só. Tenham todos uma ótima noite. E eu aguardo o grupo 1 e o grupo 2 amanhã no laboratório, nos seus respectivos horários.